Eu ainda... O lado bom da internet é que, de fato, a gente pode estar nos locais. Eu estava viajando e perdi o aniversário presencialmente aqui, da MEI, mas pela internet a gente pôde cultuar e ouvir a palavra de Deus. Eu ainda estou reverberando dentro de mim tudo que foi dito, né, nesse final de semana, que falou muito sobre a nossa vocação, falou muito sobre não ter a nossa vida preciosa para nós mesmos, sobretudo num tempo em que a vocação que cada um carrega dentro de si está em muitos casos amortizada dentro. Por exemplo, cada crente tem um chamado dentro da igreja. Não vou entrar no mérito se é para ser pastor ou missionário não, mas todo crente tem uma vocação. Tem. Inclusive não existe o dom de agente secreto. Todos têm contas a prestar ao Eterno por causa desse chamado. Então, pensando nisso, meus irmãos, e esse é um momento de devoção, eu queria pensar sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa vocação. Nós temos que ter zelo por ela. E fazendo um olhar a partir dos aspectos negativos do que Sansão fez, eu queria meditar com os irmãos sobre os cuidados que nós devemos ter. E antes que alguém pergunte sobre isso, Sansão foi para o céu? Foi, está lá nos Heróis da Fé. O nome dele é citado. Porém, o sábio aprende de diversas formas. Uma é aprendendo com o erro dos outros. Então nós vamos dar uma olhadinha sobre as ações e as atitudes no caminho da vida de Sansão, que nós devemos tomar os devidos cuidados, não é? Em nosso favor. O texto que nós vamos ler, irmãos, está em Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13, Sansão, dentro do livro, foi o último dos juízes, Sansão. Mas Samuel foi um juiz, mas já no livro seguinte. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este, no caso o Senhor, os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá,
E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta estava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou o seu marido, e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Amém. Meus irmãos, o livro de Juízes é o 7º livro do Antigo Testamento, na sequência vinda de Gênesis, e ele tem uma peculiaridade. Dentro desse livro temos o que nós chamamos de o ciclo vicioso do pecado. No livro de Juízes nós podemos perceber como o povo, a nação de Israel, começou a declinar espiritualmente. Não obstante eles terem visto, experimentado sinais e maravilhas. Eles viram quando Deus enviou as 10 pragas lá no Egito. Isso foi oralmente passado de pai para filho. Eles viram todas aquelas pragas ali que fez com que o grande potestade, o grande poder da época, o Egito, se prostrasse diante do Deus Todo-Poderoso de Israel. Eles viram isto. Eles viram Deus abrir ao meio o mar vermelho e passar a pé enxuto pelo mar. Eles viram sim. Eles viram vir descer o maná, eles viram sair água do deserto, eles viram as codornizes, eles viram coluna de fogo, eles viram nuvem, eles viram sinais e maravilha, e foi passando. Porém, não impediu o declínio espiritual da nação. Tanto é que, se você der uma olhadinha nas palavras de Josué, já velho, Josué chama o povo: olhe, escolher quem se vai, se aos deuses, ou ao único Deus, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, nós serviremos a Deus. Josué já estava percebendo o declínio espiritual do povo, e era preciso que isso fosse restaurado. Era preciso atentar para isto. Olhando aqui para Números 13, 14 até o 16, é onde nós vamos refletir sobre os cuidados que devemos ter com a nossa vida consagrada. Nós percebemos que os pais de Sansão eram pais piedosos. Eles ficavam atentos à presença e à revelação do divino. Um anjo do Senhor apareceu ali. Aquela mamãe estéril recebeu aquela palavra do angelical de que ela teria um filho, mesmo sendo estéril. E talvez nos dias de hoje alguém se contentasse já em receber a bênção, né? Já ali dava glória a Deus e ficava por isso mesmo, porque o importante é que aquele problema resolvesse. Eu não sou mais estéril. Mas um diálogo continuou. Manoá ficou interessado em saber quem era esse anjo, quem era esse mensageiro, o que eu deveria fazer a partir do momento em que essa criança nascesse. E mais uma vez ele ora. Então ele ora, e o anjo do Senhor vem e dá as diretrizes. A criança nasce de um milagre, e nasce com um propósito. Ele nasceu para ser o libertador de Israel. Todo juiz tinha a função de libertar. O ciclo era do livro dos Juízes: o povo pecava, tendo
13, versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus. Era sempre assim. O povo pecava, Deus disciplinava, o povo clamava e Deus levantava um libertador. O povo pecava, Deus punia, o povo clamava, Deus levantava um libertador. Sansão tinha um propósito, como Jefté tinha um propósito, como Gideão tinha um propósito de ser o libertador daquele povo, do povo de Deus, do povo do Senhor. E o nome de Sansão, que significa pequeno sol, já dava a ideia de que ele tinha vindo para ser luz para os povos, para o seu povo, melhor dizendo. E aí, meus irmãos, fazendo uma aplicação para as nossas próprias vidas, nós somos chamados para ser luz nesse mundo caído. Não há esperança para o mundo fora de Cristo. E nós somos chamados dos seus embaixadores. Nós temos uma responsabilidade vocacional de sermos a luz para aqueles que estão, de fato, ao nosso redor. Então Sansão cresceu e tornou-se um filho que não dava ouvidos muito aos pais. Quando ele cresceu, ele dá a ideia de que ele era um jovem muito dado aos impulsos, que ele foi olhar as filhas dos filisteus e na cidade de Timná, ele se encantou por uma mulher, e os seus pais disseram: meu filho, porventura não há entre as filhas de Israel uma mulher que lhe agrade? Não, os meus olhos se agradaram daquela. Parecendo, não é, o que aconteceu lá no Jardim do Éden, agradável aos olhos. E nós conhecemos a história. E ele, a revelia do conselho dos pais, mesmo tendo pais piedosos, e observe, né? Mesmo tendo pais piedosos, ele optou por seguir os intentos dos seus olhos, e que João vai dizer que nós devemos ter o cuidado com a concupiscência dos olhos. E ele foi trafegar no campo do inimigo, na terra dos filisteus. Marcou-se o casamento, e quando ele estava nessas idas e vindas para estar com aquela mulher de Timná, no caminho em que ele ia com seus pais, um leão saiu ao encontro. Diz as Escrituras que o Espírito do Senhor, estando sobre ele, dando-lhe uma força descomunal, ele rasgou aquele leão como um cabrito, ficou lá no meio do caminho. E aqui começa, meus irmãos, o declínio, a falta de cuidado e zelo para com a vocação que recebeu, para com a consagração que recebeu. Lembra? Ele era nazireu. E o nazireu era um voto feito que implicava de uma dedicação plena, que implicava em 3 coisas. 1, não podia tocar nenhum tipo de cadáver. Não podia. 2, não podia beber nada que viesse da uva, bebida forte. 3, não podia cortar os cabelos. Quando a gente não valoriza a nossa vocação, quando a gente não trata com solenidade a maneira como Deus nos chamou e entenda chamar,
fazer parte da sua família. Entenda nos chamar, ser filho de Deus. A gente acaba negligenciando e vai perdendo a comunhão e a sensibilidade. Capítulo 14. Depois dele ter matado aquele leão, versículo de número 8 e 9 diz assim. 14, 8 e 9. Depois de alguns dias, ele já tinha matado aquele leão, voltou ele para a tomar, ele já ia de vez, e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão morto é que o tomara. Primeira lição que nós podemos captar. Quando a gente não percebe, não tem a sensibilidade da nossa vocação de sermos crentes consagrados. É um cuidado que temos que ter. Devemos ter o cuidado de não buscar prazer em local proibido. Era uma necessidade fisiológica, ele estava com fome. Andou quilômetros e quilômetros em direção à casa da noiva, que agora ia ser sua mulher. De repente, tomado por uma necessidade, e o texto, e aqui acaba sendo uma alegoria, mas ele saindo do caminho para a casa para onde ele ia, ele foi contemplar o leão morto. A troco de quê? O que ele foi ver ali? Talvez o seu coração, e aqui a mera inferência, né? Estou dizendo que é isso. Talvez ele tivesse achado que grande coisa ele tinha feito. E foi ver o leão morto. Às vezes eu brinco e digo, aquelas abelhas estavam meio endemoniadas. Poderiam ter ido para qualquer arbusto, mas acharam de fazer a sua colmeia nas ossadas do cadáver daquele leão. Sansão, um homem impulsivo, dominado pelos impulsos, automaticamente que contemplava o leão, ele enfiou a mão no favo de mel e quebrou o primeiro aspecto do seu voto. Ele nem pensou, sou nazireu de Deus. Ou se pensou, aquilo não foi tão solene no seu coração. Ele captou do favo de mel. Ainda deu para os pais, mas nem falou que do leão morto havia tomado. Tempos depois, já no ambiente da festança, ele dá um banquete. Isso está no versículo 10 do capítulo 14. Descendo, pois, a seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços. Não buscar prazer em local proibido, mas também não ter interesse em imitar as práticas do mundo. Secularização, identificação com o mundo secular. Isso prejudica a nossa consagração. O mundo é que tem que olhar para nós. Nós é que temos para eles a solução a apontar, que é Cristo. Mas quantos jovens cristãos, meu Deus, e não só jovens, adultos também, que estão querendo ser igual àqueles que precisam ver em nós o caminho da salvação. Precisamos zelar da nossa
vocação. Nós somos o reflexo da esperança em Cristo, a igreja do Senhor. O sal nesta terra, somos nós. Nós não somos o segmento religioso que estão tentando colocar na nossa mente, não. Somos só mais um bloco da sociedade, não. Nós somos o povo de Deus. Precisamos atentar para isto, zelar da nossa vocação. Em último lugar, meus irmãos, todo o capítulo 16, temos aí, ele já abandonou aquela mulher em Timná, agora está com Dalila. Sansão era atraído pela sensualidade, pelos olhos. E agora diz o capítulo 16 que havia em Gaza uma prostituta e coabitou com ela. Dalila, uma mulher belíssima, mas que estava a serviço dos filisteus, que personifica o diabo. A missão de Dalila era simplesmente descobrir qual era a causa da grande força de Sansão. Mas ele já tinha quebrado 2 votos, 2 aspectos do voto. Tocou no cadáver, deu o banquete, consumiu bebidas do vinho, agora só faltava a cabeleira. Só que ele, e aí talvez seja um dos grandes problemas, o principal deles, brincar com o pecado. Os reformadores dizem, e assim eu creio, o pecado é pior do que o inferno, o pecado é pior do que o diabo. Sansão, brincando, flertando com a vocação e com a consagração dele, começou a brincar com Dalila. Ela perguntando, né? Conta-me, qual é o segredo da tua força? 16, versículo 7. Se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei. Ela arranjou os tendões, fez tudo o que ele tinha dito, no entanto, era brincadeira. Nada aconteceu. Sansão quebrou tudo, matou os que estavam ali tentando apanhá-lo. Então ela disse para ele, por conta desse episódio, não é? Eis que zombaste de mim, verso 10, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Aí ele vai, brinca de novo. Se me amarrarem bem com cordas novas, ficarei fraco como qualquer outro homem. Ela arranjou as cordas. E disse Dalila mais uma vez no verso 13, até agora tens zombado de mim. Pela terceira vez agora ele diz, se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura de teia, e se firmares com pino de tear, me enfraquecerei. E ela fez como ele tinha dito, e mais uma vez era brincadeira, era mentira. Até que, e aí meus irmãos, Satanás, ele é como a vingança. A vingança é prato que se come frio. Ele foi esperando até que chegou um momento, versículo 15, ela diz, como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em quem consiste a tua grande força. Olha o verso 16, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar, e ele disse, nunca passou navalha na minha cabeça. Quebrou tudo. Não foi porque raspou os cabelos. A força de Sansão não residia nos cabelos, mas no cumprimento do voto. Quebrou-se todos os aspectos do voto. Sansão, de fato agora, foi dominado. Quando se brinca com o pecado, meus irmãos, 3 coisas acontecem. Primeiro, perde a comunhão com Deus. O mesmo Deus que era com Sansão, no momento em que ele, com aquela força descomunal, matava os inimigos, diz as Escrituras que o Senhor já não era mais com ele. Olha o que está escrito no versículo 20, na parte final. Já o Senhor
se tinha retirado dele. O pecado nos afasta da comunhão com Deus. Quando nós pecamos, brincamos com o pecado, perdemos a visão. Ele perdeu literalmente a visão. Vazaram-se os seus olhos. Quando brincamos com o pecado, perdemos o respeito. Sansão passou a ser instrumento de chacota e, o que é pior, de cegueira espiritual para aquele povo. Porque eles disseram: o nosso Deus Dagon nos entregou em nossas mãos o nosso inimigo. Temos uma grande responsabilidade de zelar da nossa vocação. O mundo precisa ver em nós, a luz que brilha, a de Jesus. Cuidemos, meus irmãos, pois somos consagrados, nós pertencemos ao Eterno. O nosso habitat não é aqui. Aqui somos passageiros. Então a ética é do reino de Deus e os valores são os dos céus. Apenas tomemos o cuidado para não brincarmos com a vocação de filhos de Deus que nós somos. Por fim, Sansão fez uma oração e Deus lhe restituiu. Eu passei muito tempo tentando entender, mas Senhor, mas a resposta está no começo lá. Deus disse que aquele desejo de Sansão, por entrar no contexto cultural dos filisteus, Deus tinha um projeto naquilo. Deus estava criando ocasião. E Sansão, no final, conseguiu o objetivo: libertar o povo, principalmente no dia da sua morte. Mas o caminho poderia ter sido mais de obediência e menos de tanto desvios da vontade de Deus. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra e nos faça entender que todos nós somos vocacionados e chamados por Deus. Que Deus nos abençoe e já devolva a palavra.